como é que tudo começou? A resposta que nos vem logo à cabeça é quase sempre o Big Bang, não é? Aquela singularidade onde as regras que conhecemos, pronto, deixam de fazer sentido. Exato. Mas a nossa análise de hoje não vai bem a esse ponto zero. Vai antes para o que aconteceu logo a seguir. Temos um texto de David Cotta que lança uma ideia que, confesso, me deixou a pensar. E que ideia é essa? E se o início do tempo não fosse um evento, mas a primeira vez que a matéria, pura e simplesmente, se recusou a desaparecer? Bem, essa é uma perspectiva que nos obriga a mudar de lentes. Normalmente, quando falamos do universo primitivo, falamos de física de partículas, de temperaturas, densidades, coisas muito concretas. Certo. Mas o que esta fonte nos propõe é uma fusão invulgar entre cosmologia e ontologia. Ontologia. O estúdio do ser? Parece um conceito muito abstrato para se aplicar a, sei lá, quarks e neutrinos. E é aí que está o ponto. A cosmologia descreve-nos o que aconteceu. O universo expandiu-se, arrefeceu. A ontologia pergunta o que é que significa para algo existir. Ok. Ao juntar as duas, não estamos só a descrever a física. Estamos a tentar identificar o momento exato em que a própria existência, como algo que perdura, se tornou possível. O nosso ponto de partida não é a singularidade, é a fase a seguir quando o universo já arrefece e este é o ponto-chave. Desacelera. É nessa desaceleração que tudo muda. Precisamente. Ok, vamos lá analisar isto. A desaceleração como ingrediente secreto. O autor escreve que esta desaceleração não é ausência, é a condição mínima da primeira persistência. Mas como é que abrandar permite que algo comece a persistir? Intuitivamente até faz sentido, mas qual é o mecanismo? Pense nisto assim. Tente construir uma torre de legos no meio de um vendaval. É impossível, certo? Certo, impossível. As peças voam por todo o lado, colidem e separam-se logo. Mas no momento em que o vento abranda, mesmo que só um bocadinho, pronto, abre-se uma janela de oportunidade para duas peças se encaixarem e ficarem juntas. Mesmo que por um instante. Exato. Essa desaceleração não é a torre de legos, mas é a condição que a torna possível. No universo primitivo, a instabilidade pura, como a fonte lhe chama, era esse vendaval. A desaceleração foi o abrandar do vento. E as peças de Lego seriam, As partículas elementares, quarks e elétrons. precisamente, nesse ambiente um pouco mais calmo, elas começam a agregar-se. O texto descreve a formação dos primeiros núcleos atômicos como breves, frágeis, mas duráveis. E essa última palavra, duráveis, é tudo. É tudo. Duráveis significa que eles existem tempo suficiente para influenciar o que vem a seguir. Já não é um jogo em que tudo o que aparece desaparece no mesmo instante. É fascinante pensar no que ainda não existe aqui. Quer dizer, não há luz visível, o universo é uma sopa opaca. Não há linguagem, obviamente. Nada disso. E, no entanto, o autor diz que já existem processos que não se apagam no instante seguinte. Pela primeira vez, algo fica, permanece. Mas isto levanta uma questão. A própria palavra duração. Se não há relógios, nem estrelas, como podemos chamar-lhe duração? É uma ótima pergunta e obriga-nos a separar o conceito da sua medição. O que a fonte propõe é uma duração sem referência. O texto é muito claro. Não há marco, nem sujeito, nem contagem. Então, o que a define? O que define esta duração é a existência de relação, uma organização interna mínima. A formação de um núcleo de hélio, por exemplo, não é só um amontoado. Certo, tem regras. Evolução imediata, a sua existência, por mais breve que seja, cria uma diferença entre o instante em que se formou e o instante seguinte, em que ela ainda existe. Essa diferença é a duração. Portanto, a duração não é medida, é vivida pela própria matéria. É a matéria a começar a ter uma história. Exatamente essa é a ideia. Uma história em vez de uma série de eventos instantâneos e, pronto, desligados uns dos outros. Ok, mas se a matéria começa a ter uma história, isso implica que o passado influencia o presente. Mas como é que isso é possível sem uma memória? O autor aborda isto e a resposta é um dos conceitos mais desafiantes do texto. Sim, a ideia de uma memória material não reflexiva é um conceito que temos de abordar com cuidado. Certo. A palavra memória vem carregada de associações humanas, não é? Retenção, representação, mas a fonte esvazia o termo disso tudo. E cito, esta memória não retém, não representa, não projeta, mas repete, insiste, sustenta.
Isso é, quer dizer, é muito contraintuitivo. Então a memória do universo não é um fecheiro que se guarda, é mais tipo o solco que uma roda deixa na Terra. A prova de que algo aconteceu e a tendência para se repetir. Essa analogia do sulco é perfeita, é isso mesmo. É uma memória de processo, não de conteúdo. Não há uma lembrança do estado anterior, mas há uma continuação desse estado. Hum. A configuração de um núcleo de hélio que sobrevive insiste na sua existência, repete a sua estrutura a cada instante que não se desfaz. É como diz a fonte de uma forma muito poética, como se a matéria começasse a recordar sem linguagem. A recordar sem linguagem. Não há um pensamento a dizer eu era assim. Há apenas a física a garantir que eu continuo a ser assim. E essa insistência, essa memória de processo, não é só passiva. Ela está a preparar o terreno para algo. Crucial. Sem dúvida. Esta duração primordial está a criar as condições para a época da desacoplagem. É o momento em que o universo arrefece o suficiente para os fotões, a luz, finalmente deixarem de colidir com os eletrões e poderem viajar livremente. O momento em que o universo se torna transparente. Exato. Espera lá, então esta persistência não é só um conceito filosófico, tem uma consequência física? Real. Que podemos medir. Esse momento em que o universo se torna transparente é algo que ainda hoje conseguimos ver. É exatamente isso. A luz que foi libertada nesse momento é o que hoje detectamos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É o brilho residual do Big Bang, a fotografia mais antiga do universo. Uau! E como o texto sublinha, esse evento não foi instantâneo, foi uma possibilidade crescente inscrita na própria duração no real. Ou seja, foi preciso que a matéria insistisse durante centenas de milhares de anos para que o universo arrefecesse o suficiente. A persistência criou a possibilidade da transparência. Exatamente. Isso âncora a discussão de uma forma muito poderosa. Estamos a falar de algo que deixou um eco que medimos nos nossos telescópios. Isto leva-me a repensar a nossa ideia de tempo. Associámo-lo a ciclos, a retornos, o dia e a noite, as estações, mas o autor é categórico sobre esta fase. Aqui não há retorno. É um ponto fundamental. O processo é unidirecional, irreversível. Cada momento de persistência aumenta a probabilidade de maior complexidade. Não se pode desformar um núcleo para voltar ao plasma e tentar outra vez. É uma escada que só tem um sentido. Pois é. Como é um ciclo, o autor define-o como uma travessia irreversível da instabilidade para a pré-forma. Gosto muito deste conceito, pré-forma. Não é ainda uma forma, mas também já não é o caos. Pré-forma é a zona intermédia perfeita. A matéria ainda não tem uma figura estável, como um átomo neutro, mas já não é o caos absoluto. Consegue preservar relações internas que resistem à dissolução imediata. Certo. É um estado de potencialidade que já tem alguma organização. É como a argila na roda do oleiro, depois de centrada, mas antes de ser moldada numa taça. Já não é um monte de barro. Tem um potencial, uma direção. E esta duração, esta travessia, é o que sustenta o universo. A fonte usa duas descrições muito poéticas. Campo operatório de diferenciação lenta e anónima e um observador cego de si mesma. Como é que algo pode observar sem ser consciente? A chave está na palavra cego. Não é uma observação com intenção. É mais no sentido de registro. Cada estado da matéria que persiste, de certa forma, registra a sua própria existência. Ah, ok. A duração permite que o universo comece a fazer a distinção mais fundamental de todas. A diferença entre persistir e desaparecer. É este o verdadeiro motor. Não é um plano, é uma propriedade que emerge da própria matéria. Pela primeira vez, a opção de não desaparecer torna-se uma opção real. E a partir daí, tudo o resto é uma questão de tempo. Exatamente. Então, vamos recapitular a cadeia de eventos que o texto nos apresenta, porque é uma sequência vertiginosa. Começamos com esta duração primordial, este não desaparecer. Sim, que emerge da desaceleração. Essa persistência mínima é o alicerce. Sobre ela, e depois de muito tempo, formam-se os átomos neutros. E isso permite que a gravidade comece a atuar, a condensar nuvens de gás. E muito, muito mais tarde, nascem as primeiras estrelas e galáxias. É uma cascata. Uma cascata de complexidade crescente, em que cada nível só é possível porque o anterior se tornou estável o suficiente. Nada disto aconteceria se os primeiros núcleos se dissolvessem logo.
Toda a história cósmica depende daquela primeira e humilde recusa em desaparecer. É isso mesmo. Então, o que significa tudo isto? Significa que o passo mais fundamental, o verdadeiro início, não foi o instante zero, mas este período em que, como diz o texto, algo já dura com consistência material mínima. Foi a passagem de uma existência teórica e fugaz para uma que tem substância. E isto leva-nos às duas frases finais da fonte, que são o remate perfeito para esta linha de pensamento. A conclusão do autor é: Qual é? o mundo não começou a ser. Começou por não deixar de durar. Uau! É uma daquelas reformulações que é brutalmente simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente profunda. Muda tudo. Sim, e o que a torna tão profunda é que subverte séculos de pensamento filosófico, teológico, que põe o ser como o ato primordial, o fiat lux, o haja luz. Sim. O autor está a dizer que a condição mais básica da realidade não é a presença, mas a não ausência. A existência começa não com um ato de criação, mas com a emergência de uma resistência à dissolução. É menos um ato e mais uma recusa. Uma recusa em aniquilar-se. É estranho pensar na fundação de tudo o que existe não como um ato de vontade, mas como um ato de teimosia. A teimosia da matéria. É uma imagem poderosa, a teimosia. O universo existe porque, a um nível fundamental, a matéria foi suficientemente teimosa para não se apagar. Bem, vamos tentar sintetizar as ideias principais. Primeiro, esta noção de uma duração que existe antes de qualquer medida, que nasce da desaceleração do universo. Certo. Segundo, o conceito de uma memória material que não registra conteúdo, mas que insiste, que repete processos, permitindo a continuidade. Sim. E, por fim, esta ideia transformadora do início do universo não como um ato de criação, mas como um ato de resistência ao desaparecimento. São esses os pilares. É uma visão que nos obriga a pensar na existência de uma forma muito mais fundamental. E o texto deixa-nos com uma última reflexão, quase numa nota de rodapé, mas que talvez seja a mais provocadora de todas. Depois de estabelecer que algo começou a durar com uma consistência mínima, o autor conclui: isso basta para que o pensamento se instale. Uau! Isso basta para que o pensamento se instale. Não está a dizer que o pensamento surgiu aí, mas que a condição, a base para a sua existência, foi criada nesse momento. Exatamente. E isto levanta uma questão importante, algo para quem nos ouve levar consigo. Se a base do cosmos, a sua condição mais primordial, é uma forma de memória material não simbólica, baseada na repetição e na insistência, Sim. o que é que isso diz sobre a natureza da nossa própria consciência? Poderá o pensamento humano, com toda a sua complexidade, ser apenas um eco, uma versão exponencialmente mais elaborada daquela primeira e fundamental teimosia da matéria em não deixar de durar?